Graça e paz, meus queridos irmãos. Nesta manhã, nós vamos meditar sobre o assunto sugerido no presente diário, sobre o Deus pródigo, baseado no texto de Lucas capítulo 15. O texto de Lucas capítulo 15 começa com uma parábola que Jesus contou, a chamada parábola do filho pródigo. E dentre todas as parábolas de Jesus, provavelmente foi a mais, ou é a mais conhecida, que é muito citada em todas as culturas, porque todas as culturas experimentam essa experiência de ver e de ter pródigos. Ou seja, porque normalmente as pessoas pensam no pródigo como alguém que é rebelde, alguém que é fugitivo, alguém que dá muito trabalho. Não é bem esse o sentido de pródigo nas Sagradas Escrituras. A palavra pródigo nas Sagradas Escrituras significa alguém que é gastador ou esbanjador. Mas é preciso a gente observar, então, dois aspectos positivos dentro dessa palavra, que aí, nesse caso, não é tão mal ser pródigo se o aspecto for positivo. No aspecto negativo, é esbanjador, desperdiçador, que vive uma vida dissoluta, que não faz conta e gasta tudo que tem. Bom, e desperdiça tudo que tem. Isto é uma experiência de muitas pessoas. Mas, no sentido positivo, um pródigo pode ser uma pessoa que utiliza fortemente e generosamente os bens em favor de outros. É um prodígio, nesse sentido aí, pródigo bem prodígio. Não é? Pois bem, o tema então é Deus pródigo, querendo dizer o seguinte, que Deus é um Deus pródigo, ou seja, não é um Deus desperdiçador, mas é um Deus generoso. É um Deus que, sabe, que não faz medida de dar, de distribuir. Muito bem. Nesse ponto, então, a gente deve lembrar que na parábola refere-se a um filho desperdiçador, esbanjador. Aquele filho mais novo que pediu ao pai, antes dele morrer, uma herança antecipada. E foi para uma terra distante para lá gastar todos os bens que ele não adquiriu, que foram dados pelo pai, dissolutamente, com amigos, farras e tudo mais. Só que de onde se tira e não se põe, acaba-se, não tem como. Então acabaram-se os bens, acabaram-se os amigos, acabou a festa, acabou o vinho, acabou a fanfarra. Agora ele ficou na penúria, procurando os velhos amigos que desapareceram, e procurando os benefícios dos outros e não encontrava. O máximo que encontrou foi um emprego para pastorear porcos, que na cultura judaica seria um trabalho um tanto infame. Bom, ele então caiu em si e disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com abundância e eu aqui estou padecendo de fome, porque até as migalhas dos porcos, que eram as alfarrobas, não lhes era permitido comer. Aí ele caiu em si e disse: vou retornar à casa do pai. E vou confessar para o meu pai que eu pequei contra os céus, pequei contra ele, que não sou mais digno de ser chamado seu filho, mas que ele me receba como um dos seus trabalhadores, porque os trabalhadores na casa do meu pai têm pão com fartura, têm alimento, têm a provisão. Então foi isso que ele pensou. Aí tá, ele tomou a decisão, levantou-se e foi. Mas como foi a sua surpresa, que vinha ele de longe e o pai o avistou. Isso mostra que o pródigo pai, que é um prodígio, que é um generoso, já estava na expectativa, procurando ver o filho de volta. De modo que realmente ele tomou a iniciativa de correr ao encontro do filho e abraçá-lo e beijá-lo e pedir para que providenciasse uma roupa, um calçado, um anel, ou seja, dando-lhe tudo, restaurando a dignidade de filho.
não o recebendo como empregado, até que o filho tentou. Pai, eu pequei contra os céus, contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. O pai não contou conversa, recebeu como filho e mandou matar um novilho cevado e fez uma festa. Um filho. Oh, queridos, isso realmente nos faz pensar em algumas coisas. Primeiramente, queria dizer que nós não somos dono de nada. Deus é dono dos céus, da terra, todas as coisas. Os homens, nós somos apenas administrador dos bens que Deus nos deu. Você não pode dizer que não recebe nada, você está tendo vida, está tendo oportunidade, está tendo saúde. Muitas vezes tem tantas coisas que Deus tem dado para você que você, se fosse enumerar, você teria realmente dificuldade de enumerá-las. Mas o que você tem feito com os benefícios de Deus, com os prodígios de Deus, com a generosidade de Deus? O que você tem, como é que você tem administrado? Com raríssimas exceções. E, na verdade, não tem ninguém que possa dizer, sempre eu administrei muito bem, em tudo eu não deixei faltar, em nada eu administrei muito bem. O que é administrar muito bem? É simplesmente fazer os bens se multiplicarem? Não. Administrar muito bem é ser pródigo, é ser também generoso. O com quem você reparte, a quem você está distribuindo. Qual o objetivo da sua generosidade? É para ganhar voto, para ganhar apreciação do ser humano? Tapinha nas costas, ser bem reconhecido, ser bem quisto por isso? Bom, isso foi o que o filho pródigo da história fez. Tinha amigos e pessoas dando risadas, e estava ao seu lado, e festejando tudo, porque ele tinha alguma coisa para dar. Sabe? Às vezes as pessoas são generosas, não por serem generosas, mas porque querem a apreciação dos outros, querem o louvor dos outros, querem o reconhecimento dos outros, querem ganhar os outros, na verdade, comprando com a sua generosidade. E esse não era o caso do pai pródigo. Ele foi generoso, ele deu tudo que o filho tinha direito de sua herança. Um direito não próprio, mas um direito que foi-lhe otorgado, que foi-lhe conferido. Ele pegou os bens dos pais e não contou conversa, foi para longe e desperdiçou tudo. Bom, mas como é que você está usando os bens que Deus tem lhe dado? O tempo, a oportunidade, a inteligência, os bens materiais, o dinheiro. Como é que você está usando? Se você está usando tudo isso para o seu bel prazer, para a sua autossatisfação e promoção humana, tá? Você está também, sabe o quê? Como um filho pródigo, desperdiçando tudo quanto o seu pai lhe está dando. Você não está distribuindo, nem muito menos você está devolvendo para Deus a parte devida, para dar a Deus o reconhecimento, a honra, a glória, o agradecimento. Porque as pessoas que fazem assim, elas estão, sobretudo, reconhecendo o que é de Deus e devolvendo para Deus parte do muito que tem dado. Nisso, muitas pessoas são criticadas pelos outros que não creem. Mas quem tem um Deus pródigo, um Deus generoso, um Deus abençoador, um Deus que distribui, um Deus que não é mesquinho, um Deus que não faz conta, deve também agir como Deus e deve dar toda a glória a Deus que é devida. E deve priorizar as coisas de Deus e também do próximo. Não pode acumular para si, nem pode também fazer pouco caso de tudo que Deus deu. Ou seja, cuspindo no prato que comeu, ou então chutando balde do seu gênero, dos seus bens, da sua inteligência, dos seus dons, dos bens que foram adquiridos pelo seu pai, foi otorgado, dado pelo seu pai. O que é isso? Que falta de juízo, de respeito. Isso é um verdadeiro desperdiçador. Bom, quando o filho caiu em si e resolveu voltar, o filho ficou surpreso, porque o pai já o esperava, porque o pai o recebeu com todas as glórias, todas as honras, com todos os direitos de um filho. Não o recebeu como empregado, recebeu como um filho. Ora, isso mostra
que Deus continua sendo generoso. Se você, porventura, está afastado de Deus e está desperdiçando as coisas que Deus tem lhe dado, como a inteligência, a oportunidade de trabalhar, a oportunidade de exercer uma profissão, a oportunidade de crescer na vida, mas está fazendo tudo isso a seu bel prazer e de um modo individualista e egoísta, não está sendo generoso, portanto, está sendo um pródigo no sentido negativo, não está sendo um pródigo no sentido positivo, como é o próprio Deus. Imite o próprio Deus. Se essa é a sua atual situação, cai em si, como aquele jovem filho caiu em si quando estava na miséria, onde não era nem sequer permitido comer das alfarrobas que o porco comia. Ou seja, nem o alimento do porco ele tinha direito de comer. Ele caiu em si e disse: os trabalhadores do meu pai não são tratados assim. Não tem isso que eu tenho. Eu vou voltar para casa do meu pai. Então, a conclusão dessa parábola, a mais evidente, óbvia, e é o que você deve fazer, é que você, reconhecendo que Deus foi prodigioso com você, foi generoso com você, então seja generoso também para com os outros, generoso para com a obra de Deus. Se você está desperdiçando sua saúde, seu tempo, seu dinheiro, com coisas que prejudicam a sua vida, prejudicam os dos outros e te afastam de Deus, cai em si e diga: voltarei para a casa do meu pai. Retorne para a casa do pai. Ele é pródigo em esperar, ele é generoso para te receber. Quando o filho disse: recebe como... Não, o pai nem deixou de terminar. Filho, é como quem diz assim: há tanto tempo eu estou te esperando, que alegria! Vamos fazer uma festa. Chamou os amigos, fez uma grande festa. Matou um novilho cevado para comemorar. Esse meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Recebeu todas as dignidades. Agora, o filho precisou voltar. O filho precisou confessar. E aquele que confessa os seus pecados, Deus perdoa. Se você vem viver uma vida de um pródigo desperdiçador, pródigo no sentido negativo, então urge que você retorne, caindo em si, retorne para Deus. Porque Deus é rico em perdoar. Diz a palavra de Deus que ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como carmesim, se tornarão brancos como a neve. Tá? Deus não tem medida para perdoar o pecado de quem verdadeiramente se arrepende. Ele é generoso. Aliás, ele mandou seu filho exatamente para que os homens, através do seu filho, não apenas do exemplo do filho, mas do sacrifício e da justiça do filho, que é Jesus Cristo, os homens pudessem alcançar o perdão, a reconciliação com o Pai, a salvação, a vida eterna. Que Deus assim te abençoe. Não vá dormir hoje sem pensar mais nessa palavra e tomar uma postura diante de Deus. Eu sou um pródigo, no bom ou no mau sentido? No sentido positivo ou no sentido negativo? É tempo de voltar atrás. É tempo de reconciliar-se com Deus. Deus está no aguardo. Em nome de Jesus. Amém.